O que é osteoporose? A osteoporose é uma doença caracterizada por um osso frágil. Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que é um osso que tem um risco de quebrar. É um osso fraco. Então, claro, todo osso tem o risco de quebrar, mas depende do trauma. Então, de um acidente de carro, cair de uma altura de 3 metros, isso é um trauma que é normal levar à fratura. A osteoporose é uma situação em que traumas pequenos, como por exemplo cair da própria altura, né, tá andando, tropeçar e cair, geram um alto risco de fratura. Então isso que é a osteoporose. No final é uma fraqueza do osso. Isso, é uma em situação determinadas situações com mínimo trauma. Isso, eventualmente pode até ter uma fratura sem nenhum trauma. Então só pelo esforço do osso, pela carga de estar em pé, pode já ser suficiente para causar a fratura. Isso em graus extremos, né? O mais comum é um trauma pequeno, como por exemplo cair da própria altura e levar à fratura. Muito bom. Então, Diogo, o que causa a osteoporose? Então, a osteoporose, como a Manuela falou bem, a preocupação maior é justamente a fragilidade do osso, levando ao risco de fratura. E o que causa a osteoporose? Então, a gente tem, assim, na osteoporose primária, que a gente fala, principalmente vai acontecer nas mulheres depois da menopausa, então, na mulher pós-menopausa e no indivíduo mais idoso. Então, esses são os dois grupos principais de risco, né, de osteoporose e aí, consequentemente, de ter fratura. Então, o idoso, pela própria idade e a perda óssea que acontece com a idade, e a mulher pós-menopausa, por quê? Porque o estrogênio, que é o hormônio sexual feminino, ele protege o osso, ele protege a nossa massa óssea. E quando acontece a menopausa, que diminui muito o nível do estrogênio na mulher, o osso perde essa proteção. E aí você tem uma perda mais acelerada aí da massa óssea, que vai levar à osteoporose, né? Então, como a Manuela falou, a osteoporose, ela leva a um risco de fratura. Fraturas sem trauma, com mínimo trauma, fraturas que uma pessoa normal não quebraria, por exemplo, cair da própria altura. E o que acontece na osteoporose é uma redução da massa óssea. Então, você tem uma quantidade de osso menor do que você tinha quando você era jovem. Então, é um problema realmente de quantidade de osso e também da qualidade do osso, porque mesmo que você não perca muito a quantidade, o seu osso, ele não tem a mesma qualidade, a mesma resistência que você tinha quando você era mais jovem. Eu estou falando aqui, por exemplo, de uma mulher na pós-menopausa, comparado com uma pessoa jovem, né? Então, é isso que é a osteoporose e é isso que está principalmente associado. Então, é a mulher na pós-menopausa e o indivíduo mais idoso. São os fatores de risco mais importantes. Vamos, Mário, tem como colocar as imagens para mostrar aqui para as pessoas verem aqui a imagem? Isso aí, ó. Então, aqui a gente está vendo em cima é uma coluna vertebral, né? Então, a primeira imagem a gente vê uma vértebra com a gente vê ali o osso está todo homogêneo, ele está todo da mesma cor, quer dizer, você tem um osso bem denso, né? Então, quer dizer que provavelmente a resistência óssea desse osso é normal. E aí, à medida que a pessoa vai envelhecendo, o que acontece é que você vê esses poros aí que estão em marrom no osso, né? Então, isso é osteoporose, quer dizer, de porose mesmo, o osso fica poroso, porque perde massa óssea. Então, você vê esses buracos aí no osso e dá esse aspecto dele todo heterogêneo. Então, isso que é a osteoporose em si. E embaixo, a gente está vendo um osso longo, né? O fêmur, né? Então, a mesma coisa. Você tem na primeira imagem um osso normal e depois, à medida que o indivíduo vai envelhecendo, você vai ver esses poros marrons aí no osso, ele vai ficando cada vez mais frágil até o ponto de levar a fratura, que é o que a gente está vendo ali na última imagem, ali o osso com osteoporose. Então, essa imagem é bem ilustrativa, assim, para a gente entender o que é a doença. Maravilha. Essa outra imagem é boa, hein? Essa outra imagem bem bonita, a gente está vendo aí na primeira à esquerda um osso normal. Então você vê, por exemplo, uma vértebra aí, você vê que o osso ele tem esses poros que são normais, mas é uma quantidade de poros pequena, né? Então você vê as trabéculas, essas traves ósseas aí, bem espessas, uma conectividade boa entre elas. Isso é que dá resistência. Já na direita, você tem um osso com osteoporose. Então, você vê como é diferente, como você perde osso, a quantidade de osso é muito menor, você vê esses grandes buracos no osso, e esse osso da direita, osteoporótico, se ele recebe uma carga pequena, então, por exemplo, se for uma vértebra, como a Manuela comentou bem, principalmente nas vértebras, você pode ter um trauma só de levantar um peso pequeno, assim, porque
a carga em cima do osso, mesmo pequena, como esse osso está muito frágil, ele pode quebrar com cargas mínimas. Então, às vezes, o indivíduo vai agachar para pegar uma idosa, vai agachar para pegar alguma coisa no chão, sente uma dor aguda porque fraturou a vértebra. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.